Então, pessoal, bom dia. Nós estaremos falando a partir de agora sobre ecologia, os fundamentos da ecologia, mais precisamente o módulo 3 do livro de biologia de vocês, página 190. Ele está dividido em capítulos 8, 9, 10, 11 e 12. A gente deve estar estudando durante esse mês pelo menos o 8 e o 9, que fala do fluxo de energia e os ciclos, e a dinâmica das populações. Então, hoje a gente vai estar iniciando o fluxo de energia e falar também sobre a questão das pirâmides ecológicas, certo? Nessa semana. Aqui é o capítulo 8, onde ele fala o fluxo de energia e os ciclos da matéria na natureza. Então, ele inicia com essa imagem muito bonita. Quem tem o livro pode estar acompanhando na página 192, onde ele cita que o Sol é a principal fonte de energia para a vida na Terra. Ele tanto é fonte direta como indireta, uma vez que a gente precisa do Sol. As plantas precisam do Sol para realizar a fotossíntese e nós precisamos das plantas para a nossa alimentação direta ou indireta. E então ele vai explicando essa questão do Sol, da presença da energia solar, na importância do processo de fotossíntese, que a gente já estudou lá na segunda série do ensino médio. E ele coloca, que a parte da absorção de energia solar, juntamente com gás carbônico e água, a planta vai estar produzindo o gás oxigênio e a glicose, que é o carboidrato, tá? Aqui na página seguinte, ele começa falando do conteúdo que a gente falou, transferência de energia. A transferência de energia entre os seres acontece por meio das cadeias alimentares e das teias alimentares. Cadeia alimentar é uma sequência linear de obtenção de alimento, como a gente tem esse exemplo aqui, ó. As plantas servem de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para a serpente, que consequentemente todos eles servem de alimento para os decompositores, que são fungos e bactérias. E olha aqui o gafanhoto, que eu coloquei os textos para vocês lerem sobre a nuvem de gafanhotos, o perigo que é. Então eles precisam de condições adequadas e nossa região sul está oferecendo uma condição inadequada, o que pode estar fazendo com que eles não venham realmente para o Brasil. Mas independente de virem ou não para o Brasil, a gente sabe que é um fato bastante complexo. E que o que foi afetado foi a cadeia alimentar como um todo. Então, se eu tenho excesso de gafanhotos, eles encerram com os produtores. Como a gente viu em várias matérias, que questão de pouco tempo eles são capazes de degradar plantações inteiras. E aí esses animais que se alimentam de gafanhoto, como eles estão em grande quantidade, eles também não vão dar conta, então vai precisar ser utilizado uma outra maneira para o controle desses gafanhotos, certo? Mas vamos lá, então, quando eu tenho uma sequência linear, eu digo que é uma cadeia alimentar. Agora, se eu tenho várias cadeias interligadas, eu digo que é uma teia alimentar, que é esse caso aqui, olha, a planta, ela está servindo de alimento, olha aqui. A seta indica quem está se alimentando, a posição da seta, muito cuidado. Então, esse caso aqui, ela está servindo de alimento para 3 seres diferentes. Nesse outro aqui, ele já está servindo de alimento para esses outros 2 seres. Nesse aqui, ele já está saindo, 4 setinhas. Então, como eu tenho aqui um conjunto de cadeias alimentares, eu digo que é uma teia alimentar. E chamando a atenção aqui para a cadeia alimentar novamente. Lembrando que a base é sempre o produtor e os outros são consumidores. O primeiro consumidor eu chamo de primário, o segundo de secundário, terceiro de terciário e assim por diante. E cada um desses níveis da cadeia alimentar eu digo que é um nível trófico. Então, nesse exemplo aqui eu tenho vários níveis tróficos, tá? Aqui na página seguinte a gente tem outro exemplo de cadeia alimentar, só que agora aquática, mas o raciocínio é o mesmo. Inicia com os produtores e depois nós vamos ter consumidores primários, secundário, terciário, quaternário, assim sucessivamente, e os decompositores que se alimentam de todos os seres que morrem.
E para quem não lembra, fitoplâncton é a parte que realiza fotossíntese, certo? São os pequenos seres microscópicos aquáticos que realizam fotossíntese. E zooplâncton são os que não realizam fotossíntese, mas também são microscópicos. Aí essas relações alimentares, elas servem para transferência de energia, certo? E aqui na página seguinte, ele fala um pouquinho sobre essa dissipação de energia na teia alimentar. Então, a energia que é absorvida, ela não fica nesse ser vivo, uma parte dela ela vai ser perdida. E como é que ela pode ser perdida? Através, por exemplo, da respiração celular. Então, a gente vai estar eliminando. Além disso, tem a questão da produção de urinas e fezes, certo? Que é falado aqui também. No caso, ele usou como exemplo aqui os coelhos, tá? Mas isso vai acontecer com todos os seres. Então, ele diz aqui, em primeiro lugar, um animal como o coelho consome muita energia para manter a sua atividade metabólica, que permite saltar, correr, pular. Então, ele já está gastando energia da parte da energia que ele absorveu. E aí, além disso, eu vou ter também a energia dissipada na forma de calor, na respiração celular, que a gente já comentou. Eu vou ter as fezes, eu vou ter a urina. Então, o que é que ele chama a atenção? O coelho, ele produz diariamente certa quantidade de urinas e fezes, e estas contêm parte do alimento que o animal ingeriu, mas que não foi aproveitado completamente. Ou seja, resumindo, nas cadeias alimentares, a quantidade de energia presente no nível trófico dos produtores representados pelos vegetais ingeridos pelo coelho é muito maior que a energia efetivamente transferida ao nível seguinte, no caso do coelho ao consumidor primário. Ou seja, voltando, vamos pegar aqui essa outra cadeia alimentar. Então, eu tenho aqui o ser produtor, consumidor primário e o consumidor secundário. Onde é que eu vou ter mais energia aqui? Os produtores. Porque no momento que o consumidor primário se alimenta, ele adquire essa energia, mas ele já vai perder parte da energia antes de transferir para o próximo consumidor, tá bom? Então, é isso que a gente tem para falar sobre as cadeias e teias alimentares.